para sacramentar a retenção dos talentos da sua empresa, a gente entra num tema não mais importante que os outros, mas essencial para a sustentabilidade daquele colaborador que você recrutou, ele se manter retido na sua empresa, claro que visando o futuro da sua organização e melhores práticas do seu departamento em si. O plano de carreira e programa de desenvolvimento individual, eles andam em conjunto, são dois temas distintos, mas eles andam em conjunto para garantir que ele tem uma perspectiva de futuro. Então o objetivo aqui com esses dois itens é garantir essa perspectiva e essa visão de longo prazo, objetivos da empresa e perspectiva e expectativa do colaborador. Então, apresentando um pouquinho para vocês o plano de carreira. Eu não entrarei em detalhes os exemplos de plano de carreira que a gente tem, porque são N e dependem muito da estrutura da sua organização. Se a gente olha para multinacionais, a gente vai ver plano de carreira em W, plano de carreira em Y, que são N tipos que podem ir para uma área mais técnica, para uma área de liderança, para outro departamento, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque, olhando um pouquinho mais para a base, primeiro a gente tem que garantir que esse colaborador, primeiro ele vai se especializar para chegar naquele novo nível. E esse nível, falando de um profissional autônomo, de um escritório de arquitetura, de um escritório jurídico, de uma clínica odontológica, ele pode ser um nível de sociedade. Então você pode dar uma participação de resultado para aquele colaborador. Normalmente é o nível mais alto para fazer com que ele não saia, por exemplo, da sua empresa e monte uma outra. Não que isso seja negativo ou positivo, não cabe a nós julgar. Mas se você quer que aquele colaborador seja o braço direito, que ele participe do seu projeto, em algum momento ele vai ficar grande demais para a sua empresa, por exemplo. E aí cabe a você repartir uma fatia do bolo ou não. Para isso, o plano de carreira deve levar em conta alguns itens. Então, primeiro, o tempo. Ele precisa ter uma perspectiva de futuro, um tempo mínimo. Então, para você pular um cargo, ou ter uma promoção, você precisa ter uma noção do quanto de tempo você precisa de maneira constante exercer aquela função para conseguir atingir um segundo nível. Tempo mínimo, tá? Não tempo máximo. Beleza. Especialidades necessárias. Então, quais são as competências necessárias para aquela vaga do futuro ou para aquele departamento do futuro que ele pode vir a criar para ele realmente atingir. Então, você precisa deixar detalhado para ele, essa escada, vamos colocar assim. E essas especialidades necessárias, você pode atrelar a alguma especialização acadêmica. Então, se ele precisa, por exemplo, atingir um nível de liderança, você tem que deixar claro para ele que ele precisa ter uma especialização acadêmica, um MBA, uma pós, uma experiência fora do Brasil, por exemplo, para realmente atingir um outro nível. Um nível necessário técnico, claramente. Então você precisa garantir para ele o que ele precisa saber tecnicamente para poder passar isso para outras pessoas ou passar isso para o cliente, por exemplo. Então isso tem que estar muito claro. Perfil comportamental necessário. Então normalmente você vai atender aqui expectativas comportamentais para uma nova vaga, onde você possa, por exemplo, trabalhar uma comunicação melhor, um nível de negociação melhor, um nível de liderança também, de empatia. Então, normalmente, o colaborador, quando ele está muito acostumado a fazer trabalhos operacionais, ele perde um pouco esses outros itens que são importantes no perfil comportamental. Então, por exemplo, uma inteligência emocional para lidar com o cliente. Então, você tem que deixar muito claro isso para ele, apresentar em feedbacks o quão desenvolto ele está em cada item, e aí ele pode realmente se enxergar lá na frente, caso ele queira subir um degrau desse plano de carreira. Personalidade necessária, isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes o próximo nível da sua escada demanda uma personalidade diferente. Então, como eu comentei, se você é muito operacional, então, estou fazendo ali meu projetinho de arquitetura para o arquiteto pleno, sênior, vamos colocar assim, do meu escritório, num nível acima, eu preciso de uma personalidade maior de liderança, eu preciso ter uma comunicação melhor, então eu preciso começar a desenvolver isso antes, com o meu gestor, por exemplo, para dar esse próximo passo. Então é muito essencial. E isso tudo alinhado com relatórios de desempenho do programa de desenvolvimento individual. O que seria isso? Eu vou explicar no slide a seguir, mas o programa de desenvolvimento individual, basicamente ele é um acompanhamento mensal do seu desempenho baseado nos itens do seu próximo nível. Então, se o seu gestor pede para você ter um comportamento melhor em tal item ou em Y item, vamos colocar assim, você tem que ter um feedback do seu gestor para saber se você está no caminho certo ou não. Então, o programa de desenvolvimento individual ele força feedbacks, ele força reuniões formais para você como funcionário saber se você está indo bem ou não e quão perto ou quão longe você está do seu próximo nível
de escada. Explicando um pouquinho mais ele,